Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo Balcerotto da Universidade Federal de Santa Maria, continuando com os vídeos de Fisiologia Animal Comparada. Neste vídeo vamos apresentar a primeira parte da endocrinologia da reprodução em fêmeas de vertebrados. Então aqui nós temos uma imagem do sistema do trato reprodutivo da vaca, dá como exemplo no caso de mamíferos, né? Nós temos aqui a vulva, a vagina, aqui tem a bexiga, aqui o cérvix e o útero, temos os cornos uterinos, o ovário e aqui o oviduto. Bem, nas fêmeas, a regulação da liberação das gonadotrofinas é semelhante à dos machos. Nós temos aqui o início do período reprodutivo, o encéfalo e o hipotálamo vão liberar as quispeptinas 1 e 2, que vão atuar no hipotálamo, estimulando a liberação do hormônio liberador das gonadotrofinas, que vai agir na adenohipófise, estimulando a liberação do hormônio folículo estimulante, FSH, e do hormônio luteinizante, LH. Ambos hormônios, então, vão agir na maturação gonadal e estimular a liberação de esteroides gonadais. As fêmeas apresentam ovários. Os ovários contêm células germinais, que vão dar origem às oogônias, que vão formar, então, os oócitos. Os oócitos, eles são revestidos por células foliculares e formam, então, os folículos ovarianos. Então, nessa imagem, nós temos aqui o córion, que é o revestimento do ócito, e dentro temos o vitelo, que são os nutrientes para o desenvolvimento do embrião. 3 camadas revestem os oócitos: a célula granulosa, a membrana basal e as células da teca. Nos mamíferos, a mitose dos oócitos cessa no nascimento e logo ocorre o início da meiose. O final da meiose só vai ocorrer na puberdade. A puberdade vai ser o período no qual o animal então é capaz de liberar gametas e apresenta um comportamento sexual completo. Então sai do que seria uma fase inicial ou digamos juvenil e entra na puberdade, entrando na fase adulta, né? Ocorre aumento da secreção de gonadotrofinas, bem como aumento de sensibilidade ao hormônio liberador das gonadotrofinas. Para muitas espécies, há um período de esterilidade, que corresponde ao primeiro ciclo estral, ou uma primeira ejaculação, que pode durar algumas semanas. Mamíferos apresentam um ciclo ovulatório estral, a maioria deles. Podem ser monoestros, tendo um ciclo por ano, como por exemplo os canídeos, ou podem ser poliestros, apresentando vários ciclos por ano, em algumas espécies, como por exemplo nas ratas, o ciclo dura 4 ou 5 dias. Quais são as fases desse ciclo ovulatório estral? Temos o período do étero, que é também o chamado período do cio, onde há receptividade sexual, que é logo antes ou durante a ovulação. Então recebe o macho, vai receber, no caso, o sêmen logo antes da ovulação, justamente para ocorrer a fecundação. Algumas espécies apresentam sangramento nesse período aqui. Algumas espécies, como por exemplo as bovinos, apresentam um metaétero, onde há nesse período há o desenvolvimento do corpo lúteo. A maioria apresenta um diéstro, onde o corpo lúteo está maturo, termina com a regressão do corpo lúteo. O proéstro seria uma fase de crescimento folicular e o anéstro é um período sem atividade ovariana, para aqueles que ficam um período, tem um ciclo por ano ou demoram mais no ciclo. No ciclo ovulatório dos mamíferos, existe um folículo primordial, dá origem ao folículo primário. Esse tem a ação do hormônio folículo estimulante. O folículo passa então a secretar estrogênio. Quando o folículo fica maturo, para ocorrer a ovulação, ele sofre a ação do hormônio luteinizante. Na ovulação temos o que? A separação do óvulo
com as demais camadas do folículo ovariano. Essas outras camadas vão formar então o corpo lúteo, que vai produzir progesterona principalmente e também estrogênio. E esses dois hormônios vão então diminuir ou inibir a liberação do FSH e do LH. Se não ocorrer fecundação, né, como o FSH e o LH estão em níveis baixos, ocorre degeneração do corpo lúteo e vai reiniciar então o ciclo. Na fase pré-ovulatória, antes de ocorrer a ovulação, as células da teca vão sofrer ação do hormônio luteinizante, então estão aqui as células da teca, e elas vão produzir o hormônio testosterona. Mas esse hormônio não será liberado na corrente sanguínea, ele vai se difundir até as células da granulosa, que estão aqui, e aí, por ação do FSH, porque o FSH vai fazer o quê? Vai estimular uma enzima chamada aromatase, que vai converter então a testosterona em estradiol, ou 17-beta-estradiol. E aí então esse hormônio aqui, é um estrogênio, será liberado na corrente sanguínea. Aqui temos um resumo mais ou menos do que eu mencionei, né, com alguns detalhes a mais. Então primeiro, secreção aqui do hormônio liberador de gonadotrofinas pelo hipotálamo, segue aqui pelo sistema hipotálamo-hipófise, vai agir estimulando a liberação do hormônio luteinizante e do hormônio folículo estimulante. Então, segue pelo sangue até aqui o ovário, vai agir no folículo ovariano. Certo? Então, vai acontecer o quê? O LH estimula a célula da teca a produzir os andrógenos, que vão se difundir até a célula da granulosa. Lá vão sofrer a ação da aromatase, que está sendo estimulada pelo FSH, e vai então transformar a testosterona em estrogênio ou estradiol. O estradiol, então, ele vai para a circulação sanguínea, e ele estimula, juntamente com o FSH, a proliferação das células da granulosa do folículo aqui. Bem, então nas etapas gerais do ciclo ovulatório ou estral, existe então o crescimento folicular, mais de 20 dias, provavelmente em torno de 6 meses, depende da espécie. O folículo primordial, a fase inicial de crescimento, é independente de hormônios, as células foliculares formam a camada granulosa, produz uma zona pelícida, tem uma substância glicoproteica. A célula da teca, então tem o LH vai estimular a produção de andrógeno, como já vimos, e nas células da granulosa o FSH estimula a conversão de andrógeno em estrógeno. O FSH e estrógeno estimulam então o aumento de receptores do FSH nas células da granulosa. Algumas substâncias inibidoras produzidas pela célula da granulosa controlam o crescimento do folículo, então sincronizam a maturação do folículo e do oócito, então as camadas que estão ao redor do ócito. Fator inibidor da maturação impede o reinício da meiose, o fator inibidor luteinizante impede a luteinização do folículo antes de que esteja o tempo correto. A inibina, ela inibe, é um hormônio que inibe o FSH, principalmente antes da ovulação, e o FSH ele aumenta o número de receptores do hormônio luteinizante, justamente para ter melhor ação logo antes da ovulação. E o LH, por sua vez, diminui o número de receptores de FSH antes da ovulação, então diminui o efeito de FSH. Na ovulação, vai ocorrer o quê? Um pico do LH, pré-ovulatório, logo antes da ovulação. Então, diminui o fator inibidor da maturação, ocorre a meiose 1. A célula granulosa começa a produzir a progesterona, é o início da luteinização, e estimula a ruptura do folículo. A duração do pico, desse pico do LH, aqui é um pouco variável. Então, aqui em coelhas, poucas horas, vacas, cabras e ovelhas um pouco mais, nas porcas mais, as éguas até 7 dias. O LH ele é mais estável, ele não tem um pico tão alto.
o intervalo entre o início da liberação do hormônio luteinizante e a ovulação. Nas coelhas são 12 horas, vacas e ovelhas um dia e meio, nas porcas um dia e meio. E tem várias fêmeas nas quais a ovulação ela é induzida por copulação. Então, em gatas, coelhas, camelos, né, fêmeas no caso, né, camelos. Então, o que acontece? Na cópula, então, vai estimular receptores da vagina, essa informação sensorial é enviada ao hipotálamo, ocorre liberação do hormônio liberador das gonadotrofinas, tem então o pico do LH e ocorre a ovulação. Certo? Então, aqui no caso das coelhas, aqui, o que aconteceu? Para haver a liberação do LH, tem que haver a cópula. Se não houver a cópula, não vai haver a liberação do LH. Então, aqui nós temos o pico do LH em coelhas, né? Aqui temos a liberação do hormônio luteinizante. Aqui é o tempo zero, é o momento da cópula. Antes da cópula, os níveis são baixos. Copulou, há um pico do LH, né? Veja um pouco as horas depois da cópula e depois diminui. Então, esse pico do LH aqui vai induzir a ovulação. Formação do corpo lúteo, o pico do LH nas células da granulosa, como já mencionei, começa a produzir a progesterona, dando início à luteinização. Em fêmeas não prenhas vai ocorrer a luteólise, ou seja, a degradação do corpo lúteo, né, em fêmeas não prenhas, iniciada a 3 a 6 horas após a liberação da prostaglandina F2 alfa. Prostaglandina F2 alfa. Aqui temos uma representação do crescimento folicular dentro do ovário. Tá? Nós temos então os folículos primários vão crescendo, um se desenvolve mais, geralmente às vezes são mais, dependendo da espécie, formando folículo secundário, folículo maturo, e aqui nós temos então o rompimento do folículo. O ócito é liberado e o folículo rompido aqui, ele permanece aqui no ovário e forma o corpo lúteo, ou corpo amarelo. E aqui já apresenta ele regredindo, no caso, veja que desaparece totalmente se não houver a fecundação da fêmea. Aqui nós temos um esquema mostrando as diferentes fases do ciclo ovulatório. Fase folicular, liberação do hormônio liberador das gonadotrofinas, estimulação da liberação das duas gonadotrofinas pela adenopófise, a ação do LH na célula da teca, produzindo androgênios, que vão para a célula da granulosa, sofrem a ação do FSH, estimula a aromatase, converte a androgênio, que é a testosterona, em estrogênio, que é o estradiol, e aumenta. E começa a ter ação aqui também. Logo antes da ovulação, continua a liberação alta do gene RH. Está mostrando o estrogênio, então vai provocar uma inibição na liberação desses hormônios aqui. Aí o que está acontecendo? Logo antes da ovulação, o estrogênio está fazendo o que? Está estimulando. Aqui nós temos uma retroalimentação positiva, que foi negativa, estimulando a liberação das gonadotrofinas e do hormônio liberador das gonadotrofinas. Então, continua a haver aqui a produção de andrógenos, conversão em estrogênio, produção de mais estrogênio ainda, e começa a haver a produção da inibina, que vai inibir aqui a liberação do FSH, logo antes da ovulação. E na fase luteal aqui, acontece o que? A liberação aqui desse hormônio, liberador de gonadotrofinas. A ação vai ser basicamente no hormônio luteinizante para desenvolvimento do corpo lúteo, que aí ele produz a inibina, que está inibindo a liberação do FSH. E aqui, estrogênio e progesterona tendem a inibir, então, a liberação desses dois hormônios aqui. Aqui nós temos como exemplo os níveis hormonais durante o ciclo estral da vaca. Certo? Então vamos iniciar, vamos aqui no tempo zero, nós temos aqui o período do estro. Vejam que a ovulação está ocorrendo
aqui, ó, logo depois do éstro. Certo? Tem aqui no período do éstro, que é o período da receptividade sexual, tem um aumento aqui, pequeno aumento do FSH, mas um aumento bastante grande do LH. O estradiol aqui ele já diminui um pouquinho. Então aqui é o período da ovulação, logo depois do éstro. Aí nós temos o que? Um aumento bastante grande da progesterona. O LH começa a cair aqui, o estradiol fica oscilando. Certo? E aí aqui nesse caso não houve uma fecundação, então a progesterona cai novamente para dar início a um novo ciclo. E aqui está aparecendo desenvolvimento folicular, né? Vejo que aumenta aqui então a liberação do estradiol. Nos primatas, né, nas fêmeas dos primatas, há o que chamam de ciclo endometrial, em vez de ciclo estral. Temos a fase proliferativa, antes da ovulação, ação do estrogênio, o estradiol, crescimento folicular. A fase secretora, após a ovulação, tem a ação da progesterona e vai então fazer o que? O ciclo endometrial seria o ciclo no endométrio, que é a camada interna do útero. Então, inicialmente, o crescimento da camada interna do útero. Aqui temos a fase secretora, após a ovulação, tem a ação da progesterona para a secreção de um fluido rico em nutrientes para a implantação do ovo. Se houver a involução do corpo lúteo, ou seja, não houve fecundação, há uma redução dos níveis de progesterona e estrogênio e involução do endométrio. Ocorre um vasoespasmo, ou seja, os vasos sanguíneos se contraem, se fecham, então o endométrio ele vai como que morrendo. Aí ocorre então a menstruação, ocorre descamação do endométrio e começa a sair então tudo pela menstruação. Aqui então temos os níveis dos hormônios das gonadotropinas, o FSH. Aqui temos menstruação, fase proliferativa e a fase secretória. Então, aqui no período da menstruação, vejam aqui o ciclo uterino, descamação do endométrio, né? Os níveis dos hormônios aqui mais ou menos todos baixos, aqui fase de crescimento folicular e FSH e LH relativamente baixos. E então, à medida que vai aumentando aqui o estrogênio, vai aumentando o crescimento aqui do endométrio. Certo? Veja que continua aumentando. Aqui temos o período da ovulação, pico de LH e um pico menor aqui do FSH também, né? Ovulação, certo? E aí nós temos o que? Logo depois da formação do corpo lúteo. Então, estrogênio aqui aumentou bastante, aumentou a liberação da inibina, que vai daí inibir aqui o FSH, tá? O LH também cai aqui e temos um aumento da progesterona, principalmente. O estrogênio também aumenta, mas um pouco menos. E a inibina também. Então, a progesterona estimula o que? A vascularização aqui desse endométrio e produz um fluido para a implantação do ovo, se houver fecundação. Tá? Não havendo a fecundação aqui, vai voltar ao ciclo aqui e ocorre a menstruação. Então, com isso, nós terminamos essa primeira parte da endocrinologia da reprodução de fêmeas.